Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, o Wallace Ribeiro, gerente de sustentabilidade de um dos gigantes nacionais, Ambev. Wallace, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Valeu, Pedro. E aqui comigo na bancada, professor Rafael Lionello, professor de marketing da SPM São Paulo. Obrigado, Rafael, por estar aqui novamente com a gente, Obrigado. tocando Encontros com o Futuro. Wallace, essa é uma iniciativa do World Observatory, com apoio da SPM, do Pacto Global e da Prime, que é o braço da ONU de universidades de negócio no Brasil e no mundo. Wallace, antes de mergulhar na sustentabilidade, que é a tua praia, conta um pouquinho da Ambev. Qual que é a área de atuação, dimensão, grandes números da empresa? Perfeito. Bom, Ambev é uma das maiores empresas de bebida do mundo. Ela faz parte da ABI, que é Anheuser-Busch InBev Ambev, nome bem grande, né? Sim. E nós juntos somos a maior cervejaria do mundo, uma empresa cervejeira do mundo. A Ambev tem uma participação muito grande nisso. Ela toma conta de tudo que é América do Sul, que a gente chama de SAI, South American Zone. É uma empresa que, aqui no Brasil, ela existe desde 1800 ali com a Boêmia. Então, nossa primeira marca é a Boêmia, que ela foi a primeira cerveja do Brasil, oficialmente. Eu não sabia. A Boêmia foi a primeira cerveja do país? Primeira cerveja do Brasil registrada oficialmente. Nasceu legal. lá em Petrópolis. Inclusive, a fábrica está lá até hoje, é um museu. Se um dia for para Petrópolis, minha recomendação é visitar, uma das coisas mais legais da cidade. Que bacana. Inclusive, melhor recomendação, harmonizar a Aura Lager, o chopp, com um croquete de joelho de porco. Olha aí, já ficou a dica gastronômica. Anotado. Já tem destino no programa para a próxima viagem. Mas para além da Boêmia e todas as outras marcas que compõem nosso portfólio, como Skol, Brahma, Antártica, a gente, como Ambev, nasce ali em 99, anos 2000, com a fusão da Brahma e da Antártica, e as marcas que faziam parte dessas empresas. Tá. Os últimos 24 para 25 anos, estamos no final do ano, né? Sim. A gente cresceu muito como empresa, a gente entrou para a parte da multinacional, fusões, aquisições, e expandimos muito o nosso portfólio. Hoje o nosso portfólio ele conta com Beck's, Stella, Budweiser, Corona e parte de não alcoólicos também. Guaraná, Guaraná Antártica, que é o principal Guaraná do Brasil. Sim. A gente está falando aí também de Fusion, energético, suco do bem e também a nossa água AMA, que é a nossa água que ela tem, aí eu já puxando minha sardinha de sustentabilidade, a nossa água destinada a dar acesso à água para pessoas no Brasil, onde todos os lucros são revertidos para isso. Hoje o momento da Ambev é um momento de crescimento orgânico, nós somos uma empresa muito grande no Brasil e a gente entende o papel que a gente tem dentro da economia brasileira, a gente tem investido muito em inovação, acho que todo mundo tem visto os novos produtos, Brahma Duplo Malte, Stella Pure Gold, Budweiser Zero, e o crescimento do ecossistema também é um foco nosso. Por isso a gente tem uma área de sustentabilidade que atua nossas fábricas. A gente tem uma área também de impacto social, a qual eu faço parte, dentro dessa frente de sustentabilidade, onde a gente tem a Água AMA, o VOA, que é o nosso programa de aceleração de ONGs, e o BORA, que é o nosso programa de inclusão produtiva. Então, AMA, BORA e VOA. São nossos grandes programas aí de impacto social. Acho que a gente tem que mergulhar nisso, né, Rafael? Eu acho. Vamos lá. Conta um pouco pra gente, entra no detalhe. O AMA, você falou da questão, a gente sabe que, por mais que o Brasil seja o maior país em volume de água doce no mundo, inclusive na região norte, a escassez de água potável, saneamento básico em si, ainda é um limitador. A gente tem um percentual da população brasileira sem acesso à água potável e um percentual bem maior sem acesso a esgoto canalizado. O que é o AMA? Conta o projeto e o que vocês estão fazendo. Partindo um pouco dos dados que você trouxe agora, nós sabíamos que o Brasil ele tem uma dificuldade com o acesso à água, né? E nós somos uma companhia de bebidas. Nós somos a maior companhia de bebidas do país. Fazia hoje, sentido então, ajudar. Fazia muito sentido. A gente falou, cara, tem um conhecimento técnico aqui de negócio que a gente pode estar resolvendo um problema da sociedade. Com isso em mente, ali por volta de 2016, 2017, finalzinho, a gente lançou um produto chamado AMA. Ela é uma água. E essa água AMA, ela é destinada para venda. Você pode encontrar no Zé Delivery, a gente faz eventos com ela, e todos os lucros da venda dessa água AMA, desse produto, são revertidos a dar acesso à água. A gente começou no semiárido nordestino,
mas hoje a gente não se limita só a ele, tem iniciativas em outros lugares do Brasil também, porque água não é um problema só da região do Nordeste, é um problema nacional. Acho que eu sou um exemplo disso, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, sou da Baixada Fluminense do Rio, e o bairro que eu cresci não tem acesso à água encanada até hoje, é poço artesiano. Então, eu gosto de contar isso sempre para dar essa noção de dimensão. Assim, a água é um problema para o Brasil inteiro. Você citou a Amazônia aí no começo do nosso papo aqui, eu estava em julho agora lá em Manaus, fui para um hotel céu, eu fiquei no meio da Amazônia e tive a oportunidade de conversar com muitas populações ribeirinhas que trouxeram a problemática da água. Falaram assim, cara, a gente não tem acesso à água direito, sendo um lugar que é completamente formado de água. Então, a água é um problema muito sério no Brasil e a gente, com a estratégia de AMA, tem conseguido ajudar muita gente. No final do ano passado, a gente chegou à marca de 1 milhão de pessoas atendidas pelo acesso à água providenciado pela Água AMA. E a gente tem planos para continuar expandindo aí esse que é um dos nossos principais produtos de impacto social hoje. Podemos trocar pro Bora, que eu tô... Só um ponto antes do Bora, que eu queria que só você descesse uma camada no AMA. Vocês revertem o lucro para dar acesso à água. Mas daí vocês fazem o quê? Cisternas, tratamento, fio... Quais são os projetos que vocês, no geral, apoiam? Junto com outras organizações, a gente constrói cisternas, a gente empodera também organizações que trabalham com essa frente de acesso à água. Então, tem todo o ecossistema para gerar água. Então, para além de construir a cisterna, tem um treinamento ali das organizações que vão dar acesso à água. Então, toda essa frente a gente pega com o AMA, assim. Fechado. Bora pro Bora? Bora! A gente trocou uma ideia antes de vir para cá, e aí o Wallace comentou por cima sobre o Bora, né? E aí, claro, como professor, eu fiquei interessado em entender um pouco melhor como que é o trabalho de vocês e como que entra ali a parte de conhecimento, tá, dentro do projeto. Perfeito. Vamos lá. Para eu chegar onde a gente está com o Bora, eu vou dar uns passinhos para trás e contar um pouquinho da nossa jornada de impacto social. Como eu falei para vocês, a gente tem a Água AMA, o VOA, que a gente começou a investir mais pesadamente ali em 2016, 2017, e conseguimos ampliar essa estratégia de impacto social. A gente já estava dentro disso, e aí em 2020 veio a pandemia. Cara, a pandemia foi um choque na economia, choque na vida das pessoas, um momento muito difícil. E a gente, como companhia, a gente entendeu, cara, tem um papel aqui a se cumprir, e a gente entrou entrou no jogo para ajudar o Brasil. A gente parou as fábricas para fazer mais água, a gente parou as fábricas para fazer álcool em gel, a gente ajudou a distribuição com os nossos caminhões para oxigênio, ajudou na construção de fábricas de vacina. Então, o time Ambev realmente investiu nessa assistência da economia brasileira e da sociedade brasileira durante a pandemia. Quando a gente chegou em 22, a curva da pandemia começou a se acalmar, começou a descer, a gente começou a entender, beleza, a gente investiu muito na pandemia, mas agora tem outros problemas. O pós-pandemia trouxe para o Brasil alguns gaps econômicos, então a gente voltou para o mapa da fome no decorrer desses últimos anos, o desemprego começou a crescer, a inflação, vários outros problemas, e com uma grande organização que tem um dos modelos de gestão mais exemplo que a gente tem de case dentro do Brasil hoje, um faturamento muito grande, uma participação muito grande no PIB brasileiro, a gente entendeu que tinha alguma coisa que a gente poderia fazer sobre isso. A gente começou a estudar, entrar para dentro com organizações, a gente entrou dentro do Pacto Global da ONU, assinamos também, Sim. E pegamos o ODS 8 de crescimento econômico como nosso ODS-chave ali. Dentro disso, ficou muito claro para a Ambev que as periferias brasileiras, que concentram quase 3/4 da população, estavam sofrendo muito no pós-pandemia. E essa galera é quem realmente puxa o PIB brasileiro, é quem faz a economia girar. Então, levar oportunidade para essas pessoas significava fazer a economia crescer, fazer a roda crescer e o ecossistema crescer. E a gente sabe que quando o ecossistema cresce, a gente cresce junto. Como uma empresa muito grande, Claro. para a Ambev crescer, a economia brasileira tem que crescer. Então a gente começou a entender que tinha um caminho ali relacionado a um conceito chamado inclusão produtiva, que ele está associado a dar oportunidade para as pessoas poderem se incluir na roda econômica e gerarem renda
subirem dentro dessa escada social e terem mais acesso a benefícios sociais, a participação dentro da economia e melhorar nosso PIB, nosso desempenho total. Daí, só para ajudar, daí o que vocês investiam? Em educação, qualificação, capacitação, criação de... É isso. E aí, quando a gente entendeu isso, a gente criou o Bora. Falou, cara, vamos criar um programa para inclusão produtiva e esse programa é o Bora. O nome que é bem sugestivo para isso, na realidade. Sim. Então, o objetivo do Bora é levar a inclusão produtiva para brasileiros em vulnerabilidade socioeconômica e fazer com que essas pessoas tenham acesso a novas oportunidades. E aí, a gente montou, junto com a Yunus, a Fundação Animax também, a nossa teoria da mudança. A nossa teoria da mudança, ela consiste em 3 pilares, que são educação, conexão e mobilização financeira. Educação, Conexão e mobilização financeira. Tá bom. Que são esses 3 pilares. Educação é fornecer educação profissionalizante, formação técnica, cursos, enfim, é o mais intuitivo. Claro. Conexão tem a ver com o fato de conectar centros a periferias, então estou falando de dar acesso a pessoas a plataformas de empregabilidade, a organizações, a redes de crédito, enfim. E mobilização financeira, que é o mais amplo, tem a ver com fornecer oportunidades associadas ao capital financeiro. Então, eu estou falando de programas de crédito, eu estou falando de construir estruturas para as pessoas trabalharem, fornecer equipamentos para as pessoas trabalharem. Com esses 3 pilares, a gente monta a teoria da mudança do Bora, e aí a gente faz um pacto que todos os projetos do Bora vão ter que passar por esses 3 pilares. E a gente começa os primeiros projetos do Bora. Os projetos do Bora, todos fornecem esses 3 pilares ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo. Um dos primeiros, assim, um dos que a gente se orgulha muito, que ele trouxe muitos resultados, foi o Bora Empreender com Comida. Bora Empreender com Comida é um projeto do Bora feito em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, que é uma organização social, onde a gente, dentro do estado do Maranhão e em Pernambuco, a gente fez uma formação com 2.000 mulheres, então, educação aí, uma formação empreendedora para essas mulheres aprenderem a empreender com comida. A gente forneceu para essas mulheres, a gente botou essas mulheres dentro da Rede Mulher Empreendedora, então a conexão entra aí, então elas fazem parte de uma rede de empreendedoras. E no final, as alunas que se destacaram com os projetos, a gente ofereceu não só mentorias, mas capital semente para elas abrirem o negócio, entrando na mobilização financeira. Então, exemplificando na prática. Esse é um dos projetos. E como é que elas estão hoje? Algumas muito grandes, outras no processo, mas um exemplo que eu sempre gosto de te contar é a da Rosa. A Rosa mora no litoral norte de Pernambuco. Estava com ela tem mais ou menos um mês. A gente teve algumas reuniões, gravamos vídeos juntos. A Rosa faz pães, confeiteira, trabalha numa rede de mulheres do município e ela é super acelerada, construiu dentro da cozinha dela um esquema de empreendedorismo, tem sustentado a família ali, tem 2 filhos lindos ali crescendo e ela tem muitas ambições. Então, toda vez que eu converso com ela, ela me traz uma ideia nova, cara, eu quero fazer isso, pô, eu tô indo para São Paulo. Ela vive vindo para São Paulo para participar de palestras, outras organizações, e como ela tem alguns outros casos. Você é tão feliz que a gente está fazendo até uma segunda versão desse projeto no Paraná esse ano. E tem assim, o objetivo de fazer várias outras. Não, assim. dá para fazer no país inteiro. Dá. Ajudar as mulheres a empreender, acho que é uma questão vital para a economia. E o VOA, como é que tá? Qual a ideia do VOA? Legal. O VOA é um outro projeto social da Ambev que ele tem a ver com a aceleração de organizações sociais. Então, ONGs, ele tem um foco mais de inclusão socioeconômica. Então, ONGs que já têm projetos de inclusão socioeconômica, o VOA, ela se inscreve no VOA, o VOA seleciona essas ONGs, a gente dá grana, capital financeiro, oferece mentoria, plataforma de conexão e outras ferramentas para essas ONGs aumentarem o impacto. Esse ano, com esse crescimento do Bora, esse enfoque em inclusão produtiva que a gente interligou os 2 programas. Então, a gente fez um VOA específico para a inclusão produtiva. Então, a gente selecionou ONGs que tinham projetos de profissionalização e geração de renda. Legal. E aceleramos essas ONGs. O projeto está rodando, deve acabar no final desse ano. E a gente está esperando resultados bem legais deles, pelo que a gente já viu por cima. Wallace, deixa eu te perguntar um ponto. A gente começou conversando sobre a região norte. A gente está num momento difícil ali no bioma amazônico, que envolve 9 estados, 60% do nosso território e 29 milhões de pessoas. A estiagem está cada vez
mais longa, e eles são com dificuldades várias, né? Mas entre elas a questão da produção de peixes, porque eles fazem não só pesca, mas eles também fazem produção em série para vender, tirar os frutos da Amazônia, porque a logística é toda por rios. E está vindo a COP30 em novembro de 2025. E o bioma está perto ali do ponto de não retorno, está com 18% de desmatamento, e o ponto de não retorno é entre 20 e 25. O que você imagina que a Ambev, ou esses 3 programas que você comentou, podem impactar na região? Se vocês já têm algo rodando por lá? A gente tem uma coisa rodando lá. Perto de Manaus, existe uma pequena cidade chamada Maués. Vocês já ouviram falar? Sim, já. Maués é um lugar onde a gente tem a nossa Fazenda Guaraná. Tem uma fazenda gigantesca que planta grande parte do Guaraná que a gente usa no Guaraná Antártica. Ela é uma fazenda bem antiga, ela existe há muito tempo e está dentro da história da marca desde então. É um município bem carente. E que a presença ali da fábrica e da fazenda fazem muita diferença para ele. Há uns anos atrás, a gente começou a investir no município dentro de impacto social. Então, a gente criou o que a gente chama de AGM, Aliança Guaraná Maués, que é uma organização com entes governamentais, entes sociais e nós, para melhorar as condições da cidade. Então, a gente tem investido em programas sociais, programas de empreendedorismo, programa de assistência socioeconômica lá em Maués. Tem colhido frutos, mas a gente está olhando agora como a gente expande isso. Então, usa o case de Maués para levar para outras regiões da Amazônicos. E aí, o Bora, a gente está iniciando alguns projetos. Não começamos eles ainda, então ainda não vou vender para vocês os projetos, contar para vocês visitarem, mas daqui a uns meses a gente pode até marcar uma visita, se vocês estiverem interessados. Sim, muito. E para o ano que vem a gente com certeza vai ter algumas coisas acontecendo em Belém também. Então, é uma região mega foco para a gente. A gente fez o lançamento do Hub no mês passado e a gente teve o DJ Zek, que é uma pessoa super engajada nessa pauta, tem uma organização social de economia criativa e impacto social lá também. E a gente tem trazido cada vez mais para o ecossistema parceiros que tenham projetos lá. Então, a gente está investindo no Maranhão, a gente está investindo no Pará, em Manaus também, para projetos de inclusão socioeconômica e inclusão produtiva dentro dessa pauta também. É interessante que isso de vender os frutos da Amazônia é uma das formas de gerar economia ali, manter a floresta em pé, porque tem o distrito, tem ali a Zona Franca de Manaus, o turismo ainda é muito pequeno, e o que mais tem de economia ali para girar? Você tem que produzir ali para a riqueza ficar ali. Exato. E os frutos, muito legal, eu não conhecia essa fazenda de vocês. A gente tem no Amazonas. E é grande, ela é muito produtiva ali de Guaraná. Vocês produzem em algum outro estado ou só na região? A gente compra de outros estados também, porque o Guaraná é muito grande, então a demanda não daria só para uma fazenda abarcar. Mas é com certeza um foco nosso lá, assim, um lugar que a gente realmente investe, vai muito para lá, o time está sempre visitando, a gente tem uma operação lá. Então, a presença da AGM com certeza faz diferença para o município. Para além disso também, saindo do Guaraná e indo para o resto, você deu o exemplo aí dos frutos, o Bora está olhando com muito carinho e investindo nos projetos que a gente está olhando para começar no ano que vem, relacionados a extrativismo. Então, comunidades que moram ali, que fazem a parte do extrativismo de forma sustentável, é claro, e transformam isso em capital. Então, cara, a semente do açaí, do babaçu ali, que você transforma em artesanato, que você usa para construção de objetos, e você vende, cria feiras empreendedoras, marcas de moda. Então, é outra frente de inclusão produtiva que a gente vê que pode ajudar muito a região. Como você falou, quando você empodera essas comunidades locais, elas também protegem. Sim, preservam o entorno. Exatamente. Porque dependem do entorno para colher. Acho que é muito forte isso. E interessante ver que a Ambev, como um dos gigantes nacionais, está atenta à região. A gente precisa realmente abraçar ali a região bioamazônica para dar uma solução. Paulo Artacho teve com o presidente e os 3 poderes. Paulo Artacho é o nosso principal nome de cientista climático. Teve com o presidente e os 3 poderes essa semana, falando assim, a gente não sabe o que fazer mais, agora é vocês. Porque está tudo pegando fogo lá.
Tá. né? Então, realmente muito legal ver a presença de vocês na região. Uhum. Wallace, fazendo uma conexão aqui com marketing, eu ia chegar lá em algum momento, né? Sim, tem que chegar. Eu tenho muitos alunos, né, que gostam, são engajados no tema e até pensam em trabalhar com sustentabilidade e provavelmente vão nos assistir depois. Então, assim, que desafios que tu encontra, né, em termos de comunicação, por exemplo, quando tu está dentro de uma área de sustentabilidade, de projetos sociais, né, pensando em posicionamento, né, em como, que tipo de mensagem, né, quando tu comunica alguma campanha, algum projeto social, quais são os desafios, né, do tipo de linguagem que tu tem que utilizar para que a mensagem seja bem recebida, né, seja recebida de uma forma positiva. Eu acho que se eu tiver que escolher uma palavra, eu usaria consistência. Acho que quando a gente fala de impacto social, ESG, sustentabilidade, e a gente traz isso para o campo do marketing, é muito importante que a consistência ela esteja presente dentro dessa ponte. Porque a consistência ela vai trazer impacto de verdade, a consistência vai trazer verdade também para você poder conectar e construir grandes histórias relacionadas a isso. Então, acho que uma coisa que eu deixaria na cabeça para todo mundo que trabalha com marketing, quer começar a trabalhar com sustentabilidade, quer começar a comunicar sobre sustentabilidade, é construir um caminho consistente disso. Então, não fazer ações pontuais e, cara, fiz uma ação pontual, vou fazer um PR stunt aqui, vou criar um case e botar para Cannes e depois nunca mais olho para isso. Não. Sim. Começa a construir agora alguma coisa, fazer parcerias, não faça sozinho. Quando a gente fala muito isso no Bora, e o nome do Bora vem disso, que tem um provérbio africano que diz: se você quer chegar a um lugar rápido, vá sozinho. Mas se você quer chegar mais longe, vá em grupo. Então, a gente fala muito disso, eu acho que para quem trabalha com marketing é importante ter noção disso. Então, é legal quando a sua organização faz alguma coisa. Construir uma caneca que vai ter lucro revertido para a comunidade. Sim. Mas quando você junta o mercado, organizações sociais, quem já faz isso há muito tempo, quem ainda não faz, mas quer fazer e cria um ecossistema, você com certeza vai conseguir fazer muito mais. Isso demora muito mais tempo para se fazer. Isso é muito mais trabalhoso para se fazer. Mas constrói consistência, constrói verdade. E isso que constrói boas histórias para a gente poder comunicar. Então, acho que é a principal a principal mensagem que eu gostaria de deixar. Assim, Não tenha dúvida. É o storytelling baseado em histórias reais, não criadas. Né? Wallace, falando um pouco de futuro, como é que a Ambev, como é que você, dentro da sua área, estão enxergando os próximos passos da companhia no Brasil? E como é que você imagina, tanto na área de sustentabilidade, mas também na área de saúde, que também é sustentabilidade em grande medida, pensando nesses pilares do ESG? Perfeito. Quando a gente fala de sustentabilidade, pegando o parâmetro, por exemplo, da Agenda 2030 da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente está falando de uma gama muito grande de assuntos, né? Como você mesmo falou, entra saúde, entra educação, entra empregabilidade, tudo. Nós somos uma indústria no final do dia, né? A gente produz cerveja, tem grandes fábricas. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a terceira maior fábrica de cerveja do mundo. Então a gente tem uma frente muito forte de pegada de carbono, de gestão de água, que a gente, cara, investe muito nisso e temos alguns cases e exemplos globais de como fazer isso de uma forma boa. Mas para além dessa parte de gestão do que a gente faz como indústria, a gente tem uma outra parte também de impacto positivo, onde a gente constrói para mais. Então, o nosso impacto dentro da cadeia agregada. Hoje, o nosso enfoque é a inclusão produtiva. E o Bora, ele foi criado com uma ambição de impactar 5 milhões de pessoas com os projetos de inclusão produtiva até 2032. Hoje, o Bora impacta em torno de 600 mil pessoas. Ele tem, nesses 2 anos e meio, mais de 30 projetos executados, 40 se a gente contar os que estão em implementação. E até 2032 faltam 8 anos. A gente tem 4,4 milhões de pessoas para impactar. Como que a gente vai chegar lá? A gente lançou no mês passado o Bora abertamente como um hub. Então agora o Bora ele é um espaço de cooperação para a inclusão produtiva, onde a gente está aberto para receber organizações sociais, organizações nacionais, outras empresas, organizações governamentais também, para cooperar e levar a inclusão produtiva para todo mundo. Então, se eu
pudesse trazer para você um enfoque de impacto social da Ambev, vai ser a inclusão produtiva. E futuro. Futuro, vamos construir inclusão produtiva, então um investimento muito forte, não só financeiro, mas também de intelectual, de pessoas, de braço, de mãos, para construir esse espaço de cooperação para a inclusão produtiva. Então, organizações venham, vamos cooperar, vamos impactar cada vez mais pessoas. Essa é a nossa mensagem hoje. Então, trazer cada vez mais inovação e empreendedorismo para esse enfoque de sustentabilidade através da inclusão produtiva. Muito legal mesmo, Wallace. Nesse processo inteiro, conta um pouco da tua carreira, como é que você chegou nessa posição, quanto tempo você está na companhia e o que te tocou a ficar nessa área de sustentabilidade e escolher isso como uma proposta, uma missão de trabalho. Vamos lá. Eu sou do Rio de Janeiro, como vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque. Não, tá bem pequeno. Não tinha percebido. E eu cresci no Rio de Janeiro numa área bem carente, na Baixada Fluminense. Dei o exemplo de Ama, que é um lugar que não tem água encanada até hoje, se chama Embarie, o bairro, fica lá em Duque de Caxias. E eu saí de lá há alguns anos atrás, um pouquinho mais, uma década atrás mais ou menos, para fazer faculdade em Brasília. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, então sempre, desde a graduação, tive muito contato, assim, pelo meu background, pelo que eu cursava, com a pauta de ESG. Então, sustentabilidade sempre foi em foco. Brasília, um NB especificamente, é um foco muito grande na área pública. Claro. Então, eu comecei minha carreira estagiando em em entidades públicas, de defensoria pública, ministérios, enfim. Tive o prazer da universidade criar alguns projetos sociais, participar da fundação de alguns projetos sociais, da universidade, do que estava acontecendo ali no ecossistema. Então, sustentabilidade era uma coisa muito forte dentro da minha carreira. Ao mesmo tempo, eu sempre fui um cara muito criativo, assim. Então, eu sempre gostei muito de falar de negócio. E dentro da sustentabilidade, eu sempre pesquisei, nas principais coisas que eu entrava, sobre empreendedorismo, sobre inovação. Então, o ODS 8, por uma coincidência ou não, quando eu me formei ali, ele era o tema da minha monografia. Que legal. Meu TCC. Você puxou o ODS ou a sua monografia era sobre um outro tema e você foi acomodando os ODS? Eu fui falando sobre afroempreendedorismo dentro da agenda de crescimento econômico do ODS 8. Entendi. Então, ele foi sobre isso. Na época, eu estava trabalhando numa startup ali de Brasília, já estava entrando nesse movimento de startup, já estava vendo que eu tinha uma aptidão ali que tinha a ver ali com uma coisa de venda, de marketing, um negócio de criação de produto, que era meio termo dos dois. E aí comecei o MBA em marketing também. Estava dentro da startup, mas aí eu estava feliz ali onde estava, mas eu queria uma coisa maior para minha carreira. Queria um desafio grande. Eu tive durante esse tempo a oportunidade de fazer uma parte dos meus estudos na Europa. Eu fui para a Polônia, onde eu também estudei sustentabilidade numa perspectiva mais europeia. Então, tive uma formação muito forte nessa pauta. Na Polônia. Todo mundo estranha, geralmente, mas foi incrível, super recomendo. É um país lindo para se conhecer. Lindo. Uma história bem única, mas uma beleza natural muito grande. E aí, enfim, depois de tudo isso, falei, cara, eu quero um desafio grande para minha carreira, que era um lugar que me deu o espaço para poder desenvolver o tanto de ideia que eu tenho na pauta que eu quero. E aí, eu me inscrevi, conversei com alguns amigos e eles me falaram, cara, tem uma empresa chamada Ambev, e ela tem um programa trainee aberto, bem grande, que é bem tradicional de lá, forma grandes lideranças da companhia, acho que você tem perfil, me inscrevi, fui passando, passei em outros trainees de outras empresas também, mas no final, cara, depois de sentar ali e conversar, eu vi que a Ambev era muito meu perfil. E aí, para te explicar o momento que isso ficou muito claro, foi na final. A entrevista final foi com a mesa do board da Ambev, então tinham vários vice-presidentes, o CEO estava lá, e conversando com eles me perguntaram do meu sonho grande, que é uma coisa bem tradicional da nossa cultura. A gente diz que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então um sonho grande. E é bem verdade. E aí eles falaram para mim, qual o seu sonho grande? Eu falei, cara, eu saco de empreendedorismo e eu saco de sustentabilidade, eu queria juntar os dois e meu sonho era criar alguma coisa que desse oportunidade para as pessoas realizarem seus sonhos, porque eu acredito no efeito multiplicador disso. E aí, guardaram isso, beleza.
comecei o programa, passei, viajei Brasil inteiro, conheci todas as operações, super recomendação. Trainee da Ambev, inclusive, está aberto nesse momento, para quem quiser se inscrever. Oh, muito bacana. Também segunda dica. Sim. Segunda dica. Quem quiser se inscrever agora, está aberto. É um programa incrível. Te dá uma formação muito integrada. Eu acho que é um dos maiores privilégios para quem quer seguir no mercado privado. Enfim, fui para a área de inovação. Dado o meu background ali, meus interesses, fui para a área de inovação dentro do marketing. Então, era marketing, inovação, cuidando dessa parte de produtos, lançamento de novos produtos. Participei de várias coisas que as pessoas estão bebendo hoje. Sou muito feliz com isso. É uma área muito legal. Você trabalhar com novos produtos de cerveja. Então, tem muita degustação. Tem uma parte boa de entendimento de dados, rotas. Happy hour garantido. Exato. E aí, no começo, no final do ano passado, abriu essa oportunidade dentro do time de impacto social para olhar o Bora, que é o nosso programa de inclusão produtiva, e trazer para o Bora mais esse caminho de hub que ele tem hoje. Então, hoje, o Bora é um hub, então ele flerta muito com os conceitos de inovação aberta, de cooperação para empreendedorismo. E como eu tinha esse background de inovação, com esse background de sustentabilidade, eu acabei sendo uma pessoa que juntavam duas coisas que o Bora estava precisando e vim para o time e estou esse ano todo tocando ele. Toquei o lançamento do Hub no mês passado, que a gente está super feliz, estamos recebendo as organizações, a gente está gerenciando o Hub junto com a Yunus. Então a gente está fazendo um onboarding de todo mundo e a partir de janeiro do ano que vem a gente já começa as rodadas de match do Hub para fazer os negócios acontecerem. A Yunus Foundation? A Yunus Foundation. O Mohamed Yunus deu entrevista nesse mesmo lugar que você está há uns meses atrás, antes de ele ser eleito presidente do Paquistão. Wallace, parabéns pela trajetória. É muito legal ver o engajamento das grandes companhias, ainda mais quando está próximo do DNA. Nota 1000. Parabéns. Obrigado.